Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Bem-vindos. Hoje aula muito legal, um encontro muito legal. Esse conteúdo eu adoro. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. No artigo 15 do Código Penal, traz os conceitos do que vem a ser a desistência voluntária, o que vem a ser o arrependimento eficaz e as consequências do reconhecimento quando o agente ele desiste voluntariamente da execução do delito ou ele se arrepende de maneira eficaz. Existe uma consequência jurídica disso. E aqui eu venho trazer para vocês e a gente lê. Já lê para compreender a matéria. O artigo 15 diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, isso aqui é desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados. Então, o artigo ele já diz para você o conceito de desistência voluntária, o conceito de arrependimento eficaz, e diz ainda, reconhecida a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o sujeito não responde pela tentativa do crime, e sim pelos atos até então executados. Ele responde pelos atos até então praticados. Ele não responde pelo crime que ele desejava praticar, mas responde pelo crime que ele praticou até aquele momento. Professor, qual que é a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, vamos pegar primeiro a desistência voluntária. Por ato voluntário, o agente desiste na execução do delito. Dentro do caminho do crime, dentro do iter criminis, o sujeito, ao percorrer, ele entra dos atos preparatórios para a execução do delito. Durante a execução do delito, ele desiste de prosseguir na execução do delito para a sua consumação. E ele desiste de maneira voluntária. Significa que é de um ato dele. Não é por circunstâncias alheias à vontade dele. Não, ele desiste pela sua vontade. Mas, professor, ele desiste pela sua vontade? Sim, ele desiste pela sua vontade. Professor, dê um exemplo. O sujeito vai, pega a arma, mira na pessoa, a pessoa começa a chorar, e quando ele vai efetuar o disparo, ele desiste. Pouco importa os motivos que levaram ele a desistir. Pouco importa se ele desistiu porque ele ficou com dó da vítima, ou porque foi a pedido da vítima. É até interessante que na desistência voluntária entra aquela situação do refém, né? O sujeito está lá, eu vou matar ele, está com a arma na cabeça do refém, eu vou matar ele. E neste momento, o policial fala, entrega o refém, se entrega o refém, e ele atende o pedido do policial. Desistência voluntária, ato voluntário. Ele poderia prosseguir e matar o refém. E ele não fez porque ele desistiu de maneira voluntária. Pouco importa os motivos que levem a essa desistência. Deixar bem claro. Podem ser motivos nobres ou motivos não tão nobres. Mas ele desistiu durante a execução. No arrependimento eficaz, mesma situação, por ato voluntário, ele evita a consumação do delito, ou seja, ele já terminou os atos de execução, só aguarda a consumação. Então, para evitar a consumação do delito, ele, de maneira voluntária, ele pratica um ato. Por exemplo, ele efetuou 4 disparos na vítima.
Após efetuar os disparos contra a vítima, ele se arrepende e leva a vítima até o hospital. E a vítima consegue sobreviver. Lembre-se, o arrependimento tem que ser eficaz. Significa que ele necessariamente, para fazer uso desse instituto, que é um instituto em que a doutrina chama de ponte de ouro, é necessário o quê? É necessário que ele evite, tanto a desistência quanto o arrependimento eficaz são chamadas de ponte de ouro. Por quê? Porque ele evitando a consumação ou ele desistindo da execução do delito, ele vai ter um prêmio. Qual que é o prêmio dele? No caso do homicídio, em vez de ele responder por tentativa de homicídio, ele irá responder por crime de lesão corporal ou por crime de ameaça, dependendo do caso. Ele só responde pelos atos até então praticados. Nas duas hipóteses, a mesma solução jurídica. Responde pelos atos, então, praticados. Questão que caiu para promotor de justiça lá na Paraíba. O arrependimento eficaz, letra A, configura-se quando da execução do crime é interrompida pela vontade do agente. Quando da execução do crime é interrompida pela vontade do agente. Nós estamos falando do arrependimento eficaz. B, dá-se após a execução, mas antes da consumação do crime. C, decorre da interrupção casuística do intercrimes. D, é causa inominada de exclusão da ilicitude. E, exige que a manifestação do autor do crime seja posterior à consumação do delito. A resposta correta é a letra B. Isto é, ele evita a consumação do delito, ou seja, se dará após a execução do crime, mas antes da consumação do delito. Na letra A, traz o conceito de desistência voluntária. O questionamento era aqui sobre o arrependimento eficaz. Letra C traz a questão que envolve o conceito de tentativa. Eles usaram uma expressão bonita. Interrupção casuística do intercrimes, ou seja, circunstâncias alheias à vontade do agente. D, é causa inominada de exclusão da ilicitude. Causa inominada de exclusão da ilicitude são as chamadas causas supralegais que excluem a ilicitude do crime. Nós temos as causas legais, que são 4, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Essas 4 estão previstas na lei. As que não estão previstas na lei são chamadas de causas inominadas de execução, de exclusão da ilicitude. E, por fim, exige manifestação, é o arrependimento posterior. Aqui não é o caso. Gente, deixando bem claro, trata-se do quê? De natureza jurídica, é uma ponte de ouro, isto é, faz com que o agente, diz a doutrina que é uma causa de excludente da tipicidade. Exclui-se a tipicidade inicial, isto é, se exclui a imputação de um crime que ele pretendia, mas ele responde por um crime, obviamente, menos grave. Então, trata-se aí, como eu falei, de uma ponte de ouro. Von List já chamava isso de ponte de ouro e cai nas provas de concurso público. O que é a ponte de ouro? São a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Gente, muito importante também, no caso do arrependimento eficaz, tem que ser eficaz, ele tem que evitar. Professor, e se ele não conseguir evitar a consumação? Ele levou até o hospital, mas não conseguiu evitar a consumação do delito. Ele vai ter uma atenuante da pena. Ele responde pelo crime, no caso ele responderia pelo crime de homicídio consumado, com a atenuante da pena. Ele não faz benefício, ele não faz jus a esse benefício. Professor, é possível falar de arrependimento eficaz e desistência voluntária nos crimes culposos? Aqueles crimes que são movidos pela imprudência, negligência ou imperícia? Não, não é possível. Não é possível falar, são incompatíveis, haja vista que nos crimes culposos, como que você vai desistir culposamente? Como que você vai desistir ou como você vai se arrepender culposamente se você comete o fato sem nenhuma intenção?
Então, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária só valem para os crimes dolosos. Professor, e se o sujeito ele desistiu de manhã de prosseguir na execução do delito, e aí à tarde ele se arrepende e volta para dar continuidade ao crime? Nesse caso, há de se falar em desistência voluntária? Não, não há de se falar em desistência voluntária. Ele não vai fazer jus da desistência voluntária. Desistência voluntária é ele desistir da execução do delito, é desistir da ideia do crime. Se ele desistir de manhã e dar continuidade, à tarde ele não desistiu do crime, ele só adiou. Ele só adiou a prática do delito. Professor, e no caso de concurso de pessoa? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro o edital foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá